E quando, outra passagem também que é muito conhecida, Ezequiel 18, a gente vai para ela também. Ezequiel 18 é uma passagem muito interessante também, porque se você quiser abrir, abra lá. Profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Para os alunos da escola teológica, eles sabem disso. Contexto é tudo. Contexto é tudo. Eu não posso dizer o que o profeta falou. Eu não posso dizer que ele falou algo que não foi o que ele quis dizer para aquele povo naquela época. Então, primeiro eu preciso entender o que ele quis dizer para aquele povo naquela época, e depois fazer essa ponte, essa transição cultural, essa contextualização. A minha aplicação, ela pode ser mais abrangente? Com certeza, ela pode ser bem mais abrangente, mas primeiro eu preciso entender quem era Ezequiel. Ezequiel era um nobre. Pelo menos 3 deportações foram feitas da Babilônia em Jerusalém. Destruíram um templo na terceira e última, destruíram os muros. Hoje só tem o restante do Muro das Lamentações, possivelmente o restante ali do templo judaico. Numa dessas 3 levas de escravos e nobres e príncipes e destruição, Ezequiel foi levado para a Babilônia. Enquanto Jeremias estava em Jerusalém, uma cidade destruída, pessoas tristes, pessoas perguntando de quem é a culpa. Ezequiel estava na Babilônia, ouvindo a mesma conversa. Profeta Ezequiel, de quem é a culpa? E eu tenho certeza, porque eu já me fiz essa pergunta algumas vezes em fases da minha vida. Quando nos deparamos com problemas, crises, problemas sérios mesmo, sejam financeiros, emocionais, familiares, seja o que for, a gente para e olha e pensa de quem é a culpa. E quando o povo estava nesse questionamento de quem foi o mais culpado, meus pais, nossos avós, Ezequiel ele fala algo muito poderoso que está aqui no versículo 1 e 2 e o 3, acompanhe comigo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Contextualizando aqui para Joinville, né? Banana verde, né? Trava o dente, né? Era mais ou menos isso. Como assim? Os pais comeram banana verde, você sabe que trava todo o dente, complica ali para mastigar, e é a boca, é os dentes dos filhos que tem problemas. Aí o profeta Ezequiel fala: não, esse provérbio não será mais verdade, até porque nunca foi, na verdade. Veja, eu preciso fazer uma distinção aqui. Existem consequências de pecados. Vou dar um exemplo. O seu tataravô era uma pessoa muito rica, próspera, mas ele não sabia administrar o dinheiro. Ele gastava com qualquer coisa, fazia apostas, por exemplo, está na moda agora a bet, apostas, né? Ele gastava com, enfim, até de repente fora de casa, em prostíbulos. Consequentemente, a empresa próspera que ele tinha quebrou. Veja, foi um pecado dele, mas a empresa quebrou, e o que acontece com a família, a geração imediata dele, filhos e netos? Vão ficar sem dinheiro. Então o pecado dele trouxe consequências. Isso não tem como negar. A pessoa que tem mais de uma esposa aí nos bastidores, tem filhos de mais de um casamento, não tem como negar que você vai ter que administrar esse pecado o resto da sua vida. Mas ainda assim não é maldição. É uma consequência que se abate, porque essa família agora vai ter que se reerguer financeiramente, vai ter que repensar algumas coisas, vai ter que deixar para trás algumas coisas para se reerguer, mas ainda assim não é maldição. Então o profeta Ezequiel está dizendo o seguinte: olha, ele vai aqui, eu quero que você leia em casa depois todo o capítulo 18 de Ezequiel. Deixa eu só achar o versículo aqui, eu vou citar para vocês aqui. Ele vai dar exemplos aqui. Se um homem justo ter um filho injusto, esse homem, esse pai justo não vai pagar pelos pecados do filho injusto. E depois ele inverte o exemplo. Se um pai injusto
tiveram um filho que é justo, que obedece os mandamentos. Esse filho justo não vai pagar pelos pecados do seu pai, que é injusto. E ele termina a sentença dizendo o seguinte: cada um pagará ou morrerá pelo seu próprio pecado. E veja de novo o contexto. O profeta está falando essa palavra dura, porém libertadora, para filhos que estavam sendo escravos na Babilônia, que supostamente estariam sendo castigados pelos pecados dos pais. Mas o que Ezequiel está dizendo é o seguinte: vocês também pecaram, vocês também foram idólatras, vocês também foram imorais, mas se vocês começarem a cometer atos de justiça, se vocês praticarem a obediência, se vocês fizerem diferente, a mão do Senhor estará sobre vocês. E a gente começa a perceber, à medida que os versículos vão avançando, que não tem escape para terceirizar. Não tem escape. Tem uma cena muito característica lá do Legendários, que é isso aqui, lembra do pacotinho? Isso aqui é seu. É isso ali, gente, é isso ali. Resolve teus BO. É teu. Ainda que você sofra consequências de decisões e pecados de seus pais e avós. Entenda isso. Eu não estou negando aqui a consequência. Uma falta de dinheiro, uma escassez, um histórico de família muito complicado, e você viveu no meio disso. Eu lembro de uma história, que está no livro Hombridade, para quem não fez o curso, faça, né? Eu não sei se a igreja oferece aqui, acho que oferece, é o Homem ao Máximo na Hombridade. Tem uma história muito poderosa ali, de um pai alcoólatra, de um pai que tinha esse problema de alcoolismo, viciado mesmo, chegava em casa nervoso, agredia, ou tentava pelo menos agredir a esposa e os filhos. Eles pulavam da janela, eles fugiam, e eram filhos adolescentes, que aquela vergonha de ter um pai alcoólatra, que ameaçava eles tinham que fugir para os vizinhos, para os amigos, marcou a parte emocional deles, que foi a palavra de ontem à tarde, né? Isso marcou. Anos mais tarde, esse homem aceita Jesus, e começa a buscar a Deus pela sua família, começa a consertar algumas coisas. E quando fala em consertar, é inevitável eu não me lembrar de Zaqueu, Lucas 19. À medida que Deus nos der oportunidades, à medida que Deus nos der recursos, precisamos consertar quem nós ferimos. Porque Zaqueu, quando Jesus fala, a salvação chegou nessa casa, só depois que Zaqueu fala o seguinte: olha, eu vou consertar o que eu fiz, eu vou devolver de quem eu peguei a mais, eu vou consertar, eu vou procurar as pessoas que eu defraudei, e se eu fiz algo a mais, eu vou devolver. Não é para você sair daqui agora, não, mas espera aí, então a minha mãe, a minha avó, meu pai, não, calma. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. Peça oportunidades para o Senhor. Senhor, eu preciso consertar algo. Eu falei, eu feri, eu machuquei. Prepara um ambiente, prepara o dia, prepara uma oportunidade para que eu possa consertar, porque a mesma palavra que você lança que fere, com essa mesma boca você tem o poder de curar. É a mesma. E quando esse homem, ele percebe que seus dois filhos, agora já casados, já pais, estavam caindo no mesmo vício que ele. E daí o pessoal que vem de curso ia dizer, né? Maldição hereditária. Mas então esse homem, ele vai numa das reuniões do pastor Edwin Cole, enfim, quem escreveu o livro, quem fez o curso ali, e ele fala: pastor, é assim, 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 meus filhos estão no alcoolismo, eu aceitei a Jesus, e eu estou orando, eu faço campanha e não adianta e tal, o que eu faço? Eles servem a Jesus? O pastor perguntou para ele, né? Olha, talvez sim, talvez não, talvez meio fracos, mas não entendem muito, mas eles estão bebendo como eu bebia. Aí o pastor, assim, usado pelo Espírito Santo, ele falou: você já pediu perdão para os seus filhos? Mas perdão pelo quê? Eu aceitei Jesus, é nova criatura, sou vida nova. Não, mas pensa um pouquinho. A vergonha, eram adolescentes, um pai agressivo, um pai beberrão. Pensa um pouquinho. Pastor, é verdade, eu nunca pedi perdão.
E esse homem então ele procura uma oportunidade, ele chama seus filhos e fala: filhos, a partir do momento que o pai aceitou a Jesus, eu entendi que eu fiz muitas coisas erradas e eu feri o coração de vocês. E o pai está aqui olhando para vocês pedindo: me perdoem. Os dois filhos abraçam o pai, choram com o pai e nunca mais colocam uma gota de álcool na boca. Pelo poder da palavra liberada, perdoando aquele homem. Mas ainda assim, na minha concepção, não dá para falar de maldição, mas dá para falar de traumas não tratados, coisas que eu aprendi, que eu vi, que eu rejeitei, que eu olhei para minha mãe: eu nunca vou fazer o que a minha mãe está fazendo, nunca. Que você olhou para o seu pai, olha, ou para o seu avô: eu nunca vou me comportar dessa forma, e quando você menos espera, você está fazendo exatamente igual. Você precisa de cura nessa noite. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, e quando a Bíblia fala de remendo novo em roupas velhas se rompem, ou de vinhos novos em odres velhos se rompem, é disso que Deus está falando. Você precisa deixar algumas coisas para trás, para viver o novo de Deus. Quando eu falei novo de Deus aqui, eu lembrei do David, estou andando muito com o David, né? O novo de Deus, mas é verdade. Você precisa olhar para si mesmo, parar de terceirizar e falar: Senhor, essa roupa não me serve mais. E quando eu falava de roupa, eu lembrei de um texto que eu deixei na minha rede social. Nós temos 5 irmãos, meu irmão mais velho também pregador, depois eu sou o segundo e tem mais 3, a mais nova é uma menina, a Naira. Eu lembrava que dos meus 11 até 15, com 15 anos eu comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, comprar minhas coisas. Eu lembro que o primeiro salário que eu recebi, o salário daquela semana, era um trabalho informal ali na Zona Sul, numa funilaria. Eu comprei uma bolacha recheada, porque eu estava com tanta vontade de comer uma bolacha recheada só para mim. Aí eu fui de bicicleta e comendo na rua aquela bolacha recheada. Mas o mais importante é que com 15 anos eu parei de usar as roupas do meu irmão mais velho. Você já vai entender. Ele é 2 anos mais velho do que eu, então se eu tinha 11, ele tinha 13. Ele era mais alto e mais forte que eu. Quando eu tinha 12, ele tinha 14. De novo, mais alto e mais forte que eu. E assim os anos foram passando e eu usando a roupa dele, que a manga era maior, aqui também era maior e tal. E sempre, e como aquela roupa era maior do que eu acabava usando mais tempo, mais meses, até anos talvez. E ela ia se adequando ao meu corpo. E quando eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, eu comecei a comprar minhas próprias roupas, e quando eu percebi, sem querer, quem me chamou a atenção para esse caso foi minha esposa. Eu tinha 22 anos quando eu casei, esse ano eu faço 25 anos de casado. Eu tinha, glória a Deus, vai ser uma comemoração maravilhosa, já estamos planejando já. Quando eu percebi, eu estava numa loja com a Sueli, com 22 anos, e eu comprando uma camiseta, e ela: Mário, por que essa camiseta desse tamanho? Falei: que tamanho? Desse tamanho, mas que tamanho? Até que eu me olhei no espelho, e eu estava repetindo esse padrão aprendido na minha adolescência, comprando uma camisa grande, aqui e aqui, porque me serviria mais anos, como se eu fosse crescer, não ia mais crescer, eu já tinha essa altura, com 22 anos, mas vocês percebem que é padrões aprendidos? E aquilo ali me deu uma lição poderosa, foi o texto que eu escrevi. Tem roupas que não nos servem mais. E você precisa tomar essa consciência. Aquilo que não te serve mais, deixe para trás. Tem coisas que não cabem mais em você. Tem palavras, tem pensamentos, tem atitudes, tem formas de ver o mundo, ações que não cabem mais na tua casa. E você precisa entender: o Senhor quer trocar as tuas vestes. E vestes é uma coisa interessante. Eu lembro de Mateus 22, do convidado para uma festa de núpcias, as bodas de alguém. E ele estava lá sem a veste nupcial, ele estava com outra vestimenta. Naquela época, nessa festa em específico, Mateus 22, era dado um traje específico para aquela noite de celebração.
Então todos entraram para a festa já trajados, e aquele homem estava sem os trajes. E a lição poderosa aqui dessa parábola é que o Senhor é que dá as vestes para mim e para você, vestes de justiça, vestes de perdão, vestes de santidade, vestes de coisas novas, vestes de uma nova estação. Enquanto você fica agarrado a coisas que se passaram, e tem algo que eu aprendi, viu, pastores, que não é só as coisas ruins que nos amarram ao passado, é as coisas boas também. Porque 3 anos atrás a AME era assim. Porque 20 anos atrás a Assembleia de Deus era assim. Porque 15 anos atrás o meu avô chamava e reunia os netos. Queridos, viva o presente e o novo de Deus. Olhe para o passado para aprender algumas coisas, para repetir as coisas boas e para deixar para trás as coisas negativas. Mas muitas vezes aquilo que foi uma boa fase também nos prende ao passado. Você consegue entender isso? Então você precisa avançar. E aqui em Ezequiel 18 ele está dizendo o seguinte: olha, nós a partir de agora, através da palavra do Senhor, precisamos assumir as nossas responsabilidades. Deus está dizendo: ninguém vai morrer pelo pecado dos outros, ninguém. E a gente avança. Jeremias 11 fala a mesma questão. Eu até separei aqui também Jó. Se Jó fosse aluno de um curso de quebrando as heranças espirituais, a gente teria várias respostas para Jó. Jó, quem sabe teu avô não soube lidar com dinheiro, aí você quebrou. Jó, quem sabe a tua tataravó, ela fez tantos abortos que agora você perdeu teus filhos, porque você precisa quebrar esse ciclo. Jó, olha, então, de novo, algo prático. Você dá nome espiritual a uma dor, você explica de forma objetiva, você terceiriza a culpa. E a gente vai descobrir que no caso de Jó, Satanás foi acusado perante Deus, dizendo o seguinte: você só vem à igreja, você só me serve porque eu tenho cercado, o Senhor Deus tem cercado Jó de bens. E eu arrisco dizer, queridos, que existe uma aposta sobre a minha e a tua cabeça. Talvez um espírito enganador dizendo para anjos ou até para o próprio Senhor: olha, essas pessoas te servem porque o Senhor dá coisas para elas. E no final do livro de Jó a gente vai descobrir que na verdade ele estava sendo provado, sendo testado, não era pecado, não era maldição hereditária, mas era o Senhor provando e aprofundando o conhecimento de Jó no Senhor. E ele fala o seguinte: olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele fala mais uma questão também, uma frase poderosa: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não sei o que Deus tem prometido para essa casa, para esta casa aqui, para a tua casa, mas se foi o Senhor que falou, escreve, memoriza, registra, porque vai se cumprir, porque nem maldição, nem demônios, nem problemas, nem crises é capaz de frustrar os planos do Senhor para a tua vida. E Jó descobre isso. Jó é abençoado 2, 3 vezes mais. E agora partindo, eu marquei outro versículo aqui também, que é Provérbios 26:2, que é um versículo muito interessante. Se você quiser abrir em Provérbios 26:2, eu não sei se eu tenho mais uns minutos, acho que eu tenho, né? Provérbios 26:2 fala o seguinte: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Veja bem, a andorinha é um pássaro que ele tem voos não programados. Vou aqui, vou lá, vou cá. E eu buscando assim, por quê? Por que andorinha? Porque ela tem a habilidade para fugir rápido das coisas. Ela enxerga o perigo e foge. E olha como termina o versículo: a maldição sem causa não virá. Então eu posso fazer aqui uma engenharia reversa e dizer o seguinte: então a maldição com causa virá.
Se eu digo que ela não vem sem causa, mas com causa ela vem. O que seria essa causa, professor Mário? Pecado, brechas, falta de vigilância, retornar a gatilhos emocionais passados, começar a tratar a esposa como você tratava 10 anos atrás, começar a tratar os filhos como você tratava antes do remédio, uns 5 anos atrás, sabe? Então você se permite voltar. E é por isso que eu defendo a ideia, Jackson, de subir de novo a montanha, de fazer de novo o homem ao máximo, de não faltar na vigília, de ir para as escolas, para o Home College, porque nós precisamos renovar os nossos ciclos. A gente não pode se permitir ao luxo de enfraquecer, de desistir, de relaxar em coisas espirituais. Não podemos se permitir esse luxo. Então, a andorinha, talvez essa sua qualidade de voar rápido e não pousar em nada que ofereça perigo. Talvez você precise dessa habilidade de enxergar o perigo e não fazer ninho naquilo que possa fazer mal a você e a sua família. Quantos estão entendendo aqui? Então essa capacidade de enxergar, não, pode ser um problema, não vá. Pode ser uma amizade inadequada, não faça essa amizade. Pode ser um negócio escuso, não faça. Pode ser que lá tenha um perigo, não vá. Fuja, porque maldição sem um motivo, sem uma base factual, não vai pegar. Agora vamos para o Novo Testamento. Nós temos Mateus capítulo 1, se você quiser abrir, fica à vontade, por gentileza. Mateus capítulo 1, tem aqui a famosa genealogia de Jesus, desde Abraão, passando por Davi, até chegar aqui a José, pai adotivo de Jesus. E você precisa dizer que, poxa, a gente chega à conclusão que a genealogia de Jesus não era lá essas coisas, era bem complicada, tinha umas coisas aqui muito estranhas e bizarras até. Dê uma olhadinha aqui no versículo 3, Mateus 1 e 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Eles não eram gêmeos, tá? Já vou explicar que eles não eram gêmeos. Então olha só o tipo de qualidade, o tipo de pessoas que estavam na família de Jesus. Judá era sogro de Tamar. E ela faz um estratagema porque o seu marido tinha morrido, um filho de Judá tinha morrido. Pela lei do levirato, o filho subsequente precisaria manter o nome do seu irmão mais velho que tinha morrido, então ele geraria filhos e seria o esposo dessa mulher, mas ele não faz isso e ela faz um estratagema. Ela se veste de meretriz, fica numa esquina e acaba então engravidando do sogro, mas isso foi uma vez só. Mas aqui está dizendo que ele teve 2 filhos, então olha a situação bizarra. O sogro teve 2 filhos com a sua nora. O primeiro, tudo bem, foi um erro do cara, foi uma armadilha, mas e o segundo? Está na família de Jesus. Aí você olha para frente, não, mas vai melhorar, Mari, vai melhorar porque, né, 3ª, 4ª geração vai melhorar. Aí você vê Raabe, uma cananeia, uma pessoa idólatra, com toda uma herança maldita nas costas, mas ela, quando vê o povo de Israel chegando perto de Jericó, ela acredita no Deus de Israel, e ela começa a obedecer ao Deus de Israel, e ela entra na família de Jesus. Ela casa com Salmão, tem Boaz. Boaz é quem vai resgatar Ruth. Ruth é uma moabita também, que tomou uma decisão de obedecer. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E ela entra na linhagem de Jesus. Mas era moabita, era pagã. Aí você vê, não dá para piorar. Não, dá sim para piorar. Aí tem a Batseba e Davi. Davi era herói, Davi era bonito, Davi era famoso. Eu quero aquela mulher, traz. Ela quisesse ou não, ela ia ter que ir, não tinha jeito. O primeiro bebê do fruto dessa relação de adultério morre, vocês sabem disso, da história. Mas o segundo não, o segundo é Salomão. Salomão reina inclusive. Mas o que você quer dizer com isso aqui, professor Mário? Eu quero dizer que não importa o tamanho da desgraça da tua descendência, da tua ascendência, melhor dizendo, quando a graça de Deus é derramada sobre as famílias, isso gera vida. Isso gera bênção, isso gera bênçãos geracionais. Você vê Jesus nascendo de Maria,
e você não vê uma partícula de nada. Claro que foi um nascimento virginal sem pecado, mas eu quero dizer que Jesus não comete pecado ao vir encarnado em homem e tendo seus ascendentes pessoas no mínimo estranhas, no mínimo bizarras. Você entende isso? Isso é tão verdade, e aqui eu já vou partindo para o encerramento. Abra em João 5, aí você vai me falar, não professor, mas pecados causam problemas. Sim, pecados causam problemas. Eu vou ler com você João capítulo 5 e João capítulo 9, porque a pergunta que a gente talvez faça, é a seguinte: mas temos sofrimento e dor por causa de pecado? A resposta é sim. Mas todo sofrimento e dor é por causa do pecado? A resposta é não. Dá uma olhadinha aqui, João capítulo 5. O paralítico no tanque de Betesda. A palavra Betesda significa misericórdia. Um homem estava 38 anos enfermo. Versículo 6, Jesus vendo ele deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse: queres ficar são? Então ele explica a situação, dá as desculpas dele. Então ele levanta, Jesus dá uma ordem: levanta, toma a tua cama e anda. E ele testemunha, era sábado, toda aquela questão dos legalistas judeus, de não trabalhar, de não carregar nada sábado. E Jesus encontra ele no versículo 14 no templo. Leia comigo 5:14 de João. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Então a gente pode sim falar que existem dores e sofrimentos, frutos de pecados. Mas todos são? Não. João 9, folheia aí umas 2 folhas, ou 3, e vamos lá para João capítulo 9. Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então olha que a cabeça do judeu, a cosmovisão das pessoas da época de Jesus, era essa ideia: alguém pecou, não pode, é muita desgraça, é muita dor, é muito sofrimento, é muitas coisas bizarras que acontecem nessa família. Quem pecou? No caso do paralítico de Betesda, foi pecado, ok? No caso desse homem, o que Jesus responde? Versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Então eu posso dizer com segurança bíblica que tem situações constrangedoras, desconfortáveis, situações que nos trazem até sofrimento, que talvez vieram até a tua casa, até a sua vida, para a glória de Deus. Então qual que é o sentido aqui? O sentido aqui é o diagnóstico. Eu estou sofrendo, eu estou nesse aperto, mas eu pequei. Aí você faz um checklist lá, pega essa folha que a igreja está distribuindo, faz um checklist. Pequei? Não. Fiz isso? Não. Fiz tal coisa? Talvez não. Então talvez, Senhor, por que eu estou passando por isso? Ou para quê? O que tu queres transformar na minha casa e na minha vida com essa situação? Então esse é um diagnóstico. Agora, não, realmente eu estou deliberadamente pecando. Conserta a tua vida. Procura o teu líder, procura o teu pastor, confessa, chora, trace um novo caminho, troque de roupa, troque de vestes, e a bênção de Deus cairá sobre a tua casa. Então essa passagem aqui é muito poderosa, porque um dos sinais do Messias, que está lá em Isaías 35, seria a cura de um cego de nascença, que é esse cara aqui, seria a cura de um surdo de nascença, Jesus já tinha feito isso, e a cura também de paralíticos, aleijados, seriam alguns sinais messiânicos, curas messiânicas, e Jesus já tinha feito algumas coisas assim, provando que era o Messias que havia de vir. O interessante é que ele cospe na terra, e faz lodo com a saliva. Dizem historiadores
e materiais extra-bíblicos, que talvez esse homem não tinha o globo ocular. Ele tinha esses olhos, essa cavidade aqui funda, porque justamente ele não tinha o globo ocular. Então quando Jesus ele faz o lodo com a mão, então ele coloca 2 bolinhas de barro aqui nessa cavidade do homem, ele vai, se lava, e ele tem os olhos, então, e essas palavras aqui do versículo 3, para que se manifestassem nele as obras de Deus, é a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria coisas. Então veja, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou Deus, eu sou igual ao meu Pai, eu faço as mesmas obras que Ele, e se necessário for, eu crio do nada, eu crio coisas para consertar pessoas. Eu creio que essa noite vai ser uma noite de conserto, uma noite que a bênção da tua vida vai passar para a tua geração, uma noite onde a tua oração de bênção, e não mais de murmuração, de praguejar, de reclamar, vai alcançar teus filhos e teus netos em nome de Jesus. Nós servimos a um Deus que faz coisas improváveis e impossíveis e miraculosas. Nós servimos a um Deus que Ele olha para cada um de nós de forma individual. Então por isso que é muito complicado você tratar no pacote, no atacado. Olha, o problema do cristão é esse. Então a gente faz isso, ora o Salmo 139, deixa aberto no Salmo 23, vai na campanha da outra igreja lá do Sal Grosso, e dá uma benzida assim na porta. Não tem regra, não tem mantra, não tem simpatia. O que existe é obediência à palavra de Deus. A obediência quebra ciclos. Eu já estou encerrando. Eu quero que você abra em Efésios 4:22. Tem mais 2 passagens para a gente ler. Efésios 4:22. Lembra que eu falei das roupas do meu irmão mais velho que não me serviam mais? É exatamente essa cena aqui de Paulo na carta aos Efésios 4, a partir do verso 22, o 23 e 24. Na verdade, todo o contexto aqui é obras da carne, é coisas que a gente precisa deixar para trás, mas só esses 3 versículos dão conta do que eu quero falar para vocês. Efésios 4:22 diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar aqui é tirar a roupa mesmo, tá? Tirar a jaqueta, tirar o blazer, tirar a roupa mesmo, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, a mente. 24, e vos revistais, ou seja, vistam uma outra roupa, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Qual que é o sentido? Aí você vai ver uma lista aqui: ira, dar lugar ao diabo, amargura, cólera, gritaria, blasfêmias, brigas, e você vai ver que uma lista enorme, que tanto em Efésios quanto em Colossenses, que é o próximo versículo que a gente vai ler, de coisas que o velho homem fazia, mas o novo homem não deveria fazer mais, de roupas que eu preciso deixar para trás e colocar outras roupas novas que eu decidi usar. Assim como eu falei para vocês que a partir dos 15 anos eu decidi comprar roupas novas, ainda que estava comprando roupas não tão adequadas assim. Por quê? Porque a santificação é um processo. Eu gosto de uma ilustração que é: imagina você subindo uma montanha íngreme, com instrumentos, com tênis apropriados, sapatos apropriados, roupas apropriadas. Imagina que você subiu 200 metros, e você pisou em falso numa pedra solta, e você escorregou 5 metros, você voltou para trás? Ok, voltou para trás, mas lembra que você subiu 200, você voltou 5 metros, e você avança mais 100, e escorrega de novo 50 metros, mas você avançou 50, então soma 200 com 50, 250, entendam que a nossa caminhada com o Senhor, talvez a gente cometa deslizes, e vamos cometer, mas é uma caminhada para frente, para a santificação, para aquilo que o Senhor quer, é cada vez mais tendo consciência que com a palavra e com o Espírito Santo eu posso ser melhor.
Eu falei para vocês que era mais uma sacudida essa noite, porque Deus está chamando aqui homens e mulheres para uma responsabilidade. Para você olhar para a sua casa, para a sua vida, para aquilo que você faz na igreja, a maneira que você serve as pessoas e falar: é minha responsabilidade deixar essas roupas velhas, grandes e largas para trás e começar a usar roupas novas, porque aquilo que o Senhor quer derramar sobre você vai se romper se você estiver vestido com coisas que não te servem mais, com coisas que não te cabem mais, com coisas que você já deveria ter deixado para trás. Agora, se você se vestir do novo de Deus, a graça do Senhor vai inundar o teu lar. E a última passagem é Colossenses capítulo 2, essa é muito poderosa, essa é Colossenses capítulo 2, versículo 13, tem todo o contexto aqui também, mas o que Paulo fala aqui é extremamente poderoso. Quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão, Colossenses 2 e 13, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha o 14, havendo riscado o boleto da dívida. Gente, boleto poucas coisas me assustam, minha esposa sabe disso. Eu sou uma pessoa fria por natureza, eu não me assusto com facilidade, ela sabe disso, mas eu tenho muito medo de eletricidade. É uma das poucas coisas que eu tenho medo. Então, vai mexer e tal, não, desliga lá a chave geral e tal, eu tenho medo. Poucas coisas, mas tem uma coisa, a segunda coisa que mais me dá medo é boleto. Boleto sempre vence, boleto sempre vem. Paulo está dizendo que havia uma fatura em aberto contra a minha e a tua vida. Havia um boleto sem data de pagamento e, na verdade, impagável contra mim e contra você. E quando Jesus morre na cruz, Ele pega esse boleto, Ele pega essa escrito de dívida, essa cédula que era contra nós e que era contrária a nós, ela tira de meio de nós, crava na cruz, está pago. Gente, Satanás não tem mais poder sobre a tua casa e sobre a tua vida. Não deixe nada te escravizar. Não deixe líderes desonestos te escravizar. Não deixe pessoas que parece que entende da palavra te escravizar. Você é livre em Cristo, livre para servir, livre para ter uma família abençoada, livre para ser generoso com a igreja que você serve, livre para pregar a palavra de Deus, livre. Essa dívida foi colocada publicamente na frente de Satanás e seus anjos, e Jesus disse: está paga. E de novo, e daí não dá para terceirizar, porque a culpa não é mais dele, porque ele não tem poder sobre a nossa vida, a não ser que eu dê esse poder. Tem uma palavra que é usada nesses cursos, mas faz sentido, pastor Lennon, que é dar brecha, dar legalidade, faz sentido. A gente não pode desprezar também tudo que é feito em alguns lugares, mas para mim o mais poderoso dessa conversa toda é o diagnóstico correto. Sim, eu não estou negando que você veio de uma família disfuncional. Eu não estou negando que você aprendeu mais coisas ruins do que boas. Eu não estou negando que teus pais ou teus avós te feriram profundamente. Eu não estou negando isso. Eu estou dizendo que você pode se assumir como filho e filha de Deus e dizer o seguinte: a partir de mim vai ser diferente. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a partir dessa decisão, o teu filho será abençoado, a tua filha será abençoada, a escassez vai sair da tua casa, o vazio existencial vai sair da vida dos teus filhos. Eu estou dizendo que a partir de Cristo, nada mais nos condena enquanto estivermos em Cristo. Quem está entendendo, diga amém.